Eu tô trazendo aqui hoje, novamente, a parte 2, certo? Do vídeo que fala sobre a história do Japão, tá? Japão e a sua história, certo? E bom, como eu já estou na parte 2, então o vídeo vai ser bem curto, né? Eu acho que não vai passar de 10 minutos, no máximo vai ser uns 8 ou 7 minutos. Então, primeiramente, eu quero agradecer muito a vocês, tá? Pelo desempenho, pelo engajamento que vocês estão me dando, porque isso é muito importante para o canal, para que mais pessoas possam conhecer, né, o canal que fala sobre história. Então, cara, continua compartilhando, continua dando like, porque isso fortalece muito o canal, isso ajuda muito o canal. A chegada dos europeus e comércio internacional. Todo mundo sabe que o Japão, certo, ele tinha poderes de samurais, não poderes de super-heróis, né? Óbvio, claramente. Mas o poder em economia e política, certo? Então, assim, os japoneses, tá? Eles teve uma época em que eles se afastaram, tá? Eles foram, como eu posso dizer, foram meio que se afastaram dos europeus, tá? Do planeta. Eles como se fosse um recomeço para a história japonesa. E com isso, fez com que os europeus, justamente como você vê na capa do vídeo, quem? Os portugueses e os espanhóis. Os portugueses e espanhóis estavam naquela época das grandes navegações, quando eles estavam indo para vários lugares para colonizar, certo? E o Japão era um deles. Porém, certo, todos nós sabemos que os portugueses e os espanhóis não tiveram muita sorte, né, lá no Japão. Eles chegaram lá, mostraram a arma de fogo para os japoneses, que naquela época não tinha, eles não conheciam esse tipo de arma, que era uma arma de fogo, tá, como uma carabina, certo? E nesse século XVI, os missionários portugueses e espanhóis introduziram cristianismos e armas de fogo, né? Ou seja, os portugueses chegaram lá e os espanhóis chegaram lá para catequizar, né, os japoneses. Mas os japoneses, como eu falei na primeira parte, eles foram influenciados pelos chineses, tá? E por outras etnias, certo? E aí o Japão pegou o budismo, certo? A religiosidade do Japão naquela época era o budismo. E até hoje tem alguns lugares, né? Não é em todo lugar do Japão, mas em alguns pequenos lugares tem pessoas japonesas, né? Japoneses que usam o budismo como sua religião. Então vamos lá. A gente também vai saber que os japoneses expulsaram os portugueses e baniram ali o cristianismo, certo? E isso fez, tá, que os japoneses gerassem uma tensão cultural e política, tá? O Japão se isolou do resto do mundo no período Edo, que é o que a gente vai falar agora. Período Edo, de 1603 a 1868, foi um dos maiores períodos ali do Japão. O período Edo, certo? Sobre o Shogunato Tokugawa, tá? Esse cara é uma pessoa, tá? O Tokugawa. O Japão viveu mais de 250 anos de paz e estabilidade. Durante esse tempo, o país permaneceu quase totalmente isolado do mundo, ou seja, eles se afastaram completamente do mundo por 250 anos. Então, a gente pode ver aí, né, que o Japão não é uma história de cores e alegria. O Japão passou por épocas de guerras e uma política conhecida como Sakoku ou Sakoku, certo? A maioria dos nomes, né, parece ser nome de anime, mas não é, tá? Fiquem tranquilos.
A cultura do Japão floresceu com o desenvolvimento do teatro kabuki, que até hoje existe, certo? O teatro kabuki, tá? Ele existe até hoje, tá? É um dos maiores teatros do mundo, que fala sobre a história tradicional do Japão, certo? Modernização e imperialismo. O Japão, certo? Ele teve um império gigantesco, foi um dos maiores impérios que aconteceu, tá, em toda a história da Ásia, tá? Tirando, né, a poderosa China aí, mas o Japão, cara, o Japão tomou parte do Pacífico todo, tomou uma pequena parte de fronteira com a China, tomou um pouco da parte sul da Ásia, onde fica a Indonésia, certo? E aí você vê que o Japão, ele não foi para brincadeira, tá? Esse período começa após o período Edo terminar, certo? Restauração Meiji, tá? Foi de 1868 a 1912. Após a abertura forçada do Japão por Commodore Perry em 1853, o Japão embarcou em um rápido processo de modernização e ocidentalização. As reformas aboliram o sistema feudal. Então, assim, o feudalismo, tá, no Japão foi até essa época. Depois que esse cara, o Commodore Perry, chegou, ele aboliu o feudalismo do Japão, fazendo com que o Japão se modernizasse muito, mas muito rápido. Tá ok? Modernizaram, tá, a economia e fortaleceram o exército. Tá ok? Então vamos lá. A expansão imperial. A expansão imperial aconteceu de 1912 a 1945, justamente na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Lembrando, o Japão teve mais influência na Segunda Guerra Mundial, certo? O Japão não teve envolvimento na Primeira Guerra Mundial, tá ok? O Japão, se ele teve algum envolvimento na Primeira Guerra Mundial, foi mínima, tá ok? Vamos lá. O Japão, na Segunda Guerra Mundial, muita influência, tá? Porque ele se aliou com a Alemanha, né? A Alemanha de Hitler, mas ele, quando estava no finalzinho, o Japão viu que ficou sozinho no meio da guerra e aí teve que se render. Mas a gente tem que entender por que o Japão entrou na guerra. Os Estados Unidos, tá, declarou guerra ao Japão porque bombardearam uma base americana no Pacífico, e o Pacífico era dominado pelos japoneses, pelo Império Japonês. Então ali fez com que o Japão declarasse guerra ali, tá, contra os Estados Unidos. Mas todo mundo sabe que o Japão perdeu após as duas bombas, né, acertarem ali o país japonês na cidade de Nagasaki e Hiroshima, certo? O Japão já ia se render, mas aí os Estados Unidos quis piorar a situação, quis mostrar ao mundo que os Estados Unidos era a potência mundial. E vamos para a última parte, certo? Para a era contemporânea, certo? A era contemporânea é a que nós vivemos hoje em dia. Então, assim, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão adotou uma constituição pacifista, em 1947 e focou no desenvolvimento econômico. Nas décadas de 1960 e 1970, o país tornou-se uma das maiores economias do mundo. E hoje não é à toa, né, que é um dos maiores países mais tecnológicos ali, tá? O Japão, ele é líder global em tecnologia. Isso estava meio óbvio, né? Em algumas criações, tá? Como tecnologia de ponta, né, que a gente pode ver, por exemplo, celulares, computadores, máquinas, empresas. Muitas empresas famosas são do Japão, certo? Samsung não é do Japão, Samsung é da Coreia do Sul. A maioria das empresas, né, da Ásia, por exemplo, Toshiba, a Toshiba, ela tem um nome específico, que isso também vai ser assunto de outro vídeo. Então, para o vídeo não ficar muito longo, tá, galera? Eu vou encerrando por aqui, tá? Então, cara, se você for analisar a história do Japão detalhadamente, você não vai ver que é só isso, cara. Esse vídeo, se eu falasse a história do Japão todinha aqui, o vídeo ia ficar muito, mas muito longo. Então, cara, valeu, tá, pelo esforço
que você está vendo esse vídeo, curtindo, comentando, compartilhando, porque o canal ele só cresce por causa de você, certo? Você é o que faz o canal crescer. Cara, tamo junto, é isso aí, tá? Falou, o Japão não é só anime, o Japão não é só sushi, o Japão é história. E o Japão deixou sua marca na história. Então é isso, galerinha. Falou e até mais. Deus abençoe.